você que está me assistindo. Hoje é segunda-feira e eu já comecei o trabalho defrontado com uma pergunta assim, que foi bem interessante, que eu gostaria de trazer para vocês aqui. Vocês sabem que o mundo esotérico ele evolui como tudo que envolve o ser humano, né? E agora existem expressões novas, principalmente com a chegada do século XXI e os pensamentos da nova era, né? Então, essas práticas esotéricas elas vão evoluindo e não se engane. Existe prática esotérica dentro da sua terreira, existe prática esotérica dentro da sua igreja, não importa se ela é cristã, se ela é pentecostal, se ela é católica, se é protestante. Existe prática esotérica lá, existe prática esotérica dentro do centro espírita. Se um dia você quiser saber desse tipo de prática esotérica presente nas outras religiões, é só você deixar o seu comentário, a sua sugestão, que eu vou estar aqui à sua disposição para poder ajudar. Eu sou o Babalorixá Michel de Oxum, seu consultor aqui do Magia de Casa, e hoje nós vamos falar sobre divórcio energético. Quando a gente ouve a palavra divórcio, a gente já fica meio receoso, porque as pessoas pensam que o divórcio energético ele só entra em casos como um relacionamento que está falindo, uma pessoa que quer se separar da outra no quesito do relacionamento, e não é assim que funciona. O divórcio energético, gente, ele cabe para exatamente tudo aquilo que envolve o outro e está te causando um desgaste. Eu costumo sempre dizer para os meus clientes, para as pessoas que me consultam, que tudo tem prazo de validade. Não existe aquela macumba feita, vou falar macumba mesmo, porque é o termo que a gente usa, é o termo popular, é o termo que as pessoas conhecem. Não existe feitiço, não existe magia que dure para sempre, tanto que ela precisa ser renovada, né? Nem o arroz que você compra no mercado vai durar para sempre. Você faz uma comida meio-dia, depois de noite ela já não tá tão legal, porque ela vai pegar umas bactérias lá na geladeira ou aonde você deixar guardada, possa que ela já esteja, imprópria para o consumo. E assim é a prática esotérica, né? Assim é o feitiço que você faz, a magia, a prece, a oração. Você tem que estar sempre em comunhão, em contato com o seu eu interior, com a sua espiritualidade, com a sua divindade, para que essa conexão seja sempre, renovada, reestabelecida. A gente que é batuqueiro, que é umbandista, que é quimbandeiro, tem sempre o conceito de manter a quartinha cheia, ter a vela acesa, para manter aquela comunhão com o nosso espiritual. Dentro de toda essa egrégora, existe essa coisa chamada divórcio energético. Outros chamam de divórcio quântico. Eu tenho um certo preconceito com essa palavra, porque o quântico se refere muito à física, né? Física quântica não é misticismo, não é esoterismo. Física quântica, gente, é uma parte da ciência ligada a partículas, né? Então, é outra situação que não me cabe, porque eu não sou físico, eu não trabalho com ciência, eu trabalho com a área da espiritualidade, com a fé, com o esoterismo, com a magia. Então, falando sobre o divórcio energético, tá? Ele se aplica em um local de trabalho que você não está se sentindo bem, você tem a perspectiva de algo melhor, mas você está preso àquele lugar energeticamente falando. Se aplicam a amizades que você tem, que você não quer mais. E tem magia, gente, tão simples que dá para você se desfazer dessa energia de um jeito tão prático, tão fácil, que chega a ser impressionante. Tem o divórcio energético dentro do próprio relacionamento, e no campo das relações amorosas
tem o divórcio de uma energia que atrapalha o relacionamento. Por exemplo, aqueles casais que têm o ciclo vicioso, aquele círculo vicioso de separa e volta, e separa e volta. E não só isso, mas tem aquele vício das brigas, das discussões. Dá para você se divorciar dessas brigas, dessas discussões, para ter um relacionamento em paz, para ter um relacionamento bem esclarecido, afastar aquela amizade que atrapalha o seu relacionamento, afastar a energia de familiares que acabam interferindo de um jeito negativo na sua relação amorosa. Não repara que enquanto eu estou gravando para vocês aqui, eu estou trabalhando, gente. Então, vai sempre ter um barulhinho em algum lugar aqui. Então, eu agradeço muito a compreensão de vocês. Voltando. No caso do trabalho, não é minha cadeira fazendo barulho, o divórcio energético, ele está muito ligado àquele chefe ou aquele funcionário que já está remando, né, tá fazendo cera, não quer mais ir trabalhar, acaba imprimindo uma energia negativa dentro do seu ambiente de trabalho. Aí você vai, procura alguém da sua confiança, porque é sempre bom você procurar alguém que jogue um tarô, que jogue um baralho cigano, que jogue um búzios, que consulte algum tipo de oráculo, e essa pessoa vai ver qual é os pontos necessários para trabalhar e efetuar esse divórcio energético, para que tanto o funcionário quanto o patrão tomem rumos diferentes sem lesar, sem prejudicar um ao outro. Isso é muito importante, porque toda aquela energia que tu joga para o universo, gente, ela volta. E isso é um fato. O universo é um bumerangue. Você jogou e o universo joga de volta. Aí o que você vai fazer com esse tipo de informação é problema seu. Mais importante é pensar por que você vai jogar, por que você vai fazer, quais são os motivos, o que está impulsionando você a cortar essa pessoa do seu caminho. Porque se em algum momento essa pessoa está no seu caminho, é porque ela tinha algum propósito. Depois que ela cumpriu o propósito dela na sua vida, ela está ali só fazendo o número. Então, tem que tirar esse número excedente para acrescentar outras coisas positivas. Você está me entendendo? O divórcio energético do relacionamento nem sempre está relacionado a uma separação de corpos, o término da relação. Como eu já expliquei, dentro do relacionamento tem muitas questões que precisam ser trabalhadas. Talvez você já não consiga mais ser amigo do seu marido ou da sua esposa. Talvez você não consiga mais ter uma comunicação. Tem aquela pessoa chata que é familiar, seu familiar ou familiar do cônjuge, que está ali atrapalhando a relação. Nesses casos se faz o divórcio. E também se faz o divórcio energético para o relacionamento terminar também. Só que tem aquela paga kármica também, porque um relacionamento de muitos anos, ele não sobrevive só do amor, né? Nenhum relacionamento sobrevive só do amor. O amor, uma cabana, né? Uma coisa maravilhosa, linda na chuva, não. O relacionamento, ele depende de muitas outras coisas. Ele depende tanto do amor, ele depende do sexo, ele depende da comunicação, ele depende do entrosamento financeiro desse relacionamento. E quando uma dessas partes não vai bem, todo o resto não vai bem. E aí é preciso ver se realmente é para se separar ou é só um desgaste. Ou às vezes a pessoa é putanheira mesmo e aí já abriu espaço para outra situação e aí o casamento já começou a degringolar. Mas, né, se tiver o que resgatar, vai consultar um oráculo e resgata aquilo ali. Entendeu? Porque aí depois acaba fazendo o divórcio energético e se arrepende. E aí reata aquele laço de novo. Só que toda vez que reata aquele laço, aquele vínculo afetivo que foi desfeito dentro do divórcio energético,
vem toda uma gama de mudanças. E às vezes a pessoa quer uma coisa como era antes. Entendeu? Então é preciso ter cuidado com isso aí. Maneiras de estabelecer divórcio energético dentro do local de trabalho. O divórcio energético, gente, rituais simples para isso. Não repara que está amanhecendo aqui e os cachorros começam a coar. O divórcio energético pode acontecer através de rituais individuais, que é aqueles que você faz na sua casa, e rituais mais complexos, dependendo da situação. Eu vou citar um exemplo aqui que eu já falei em outros momentos. Eu tinha uma pessoa que era muito minha amiga. Era uma amizade bem legal, assim, uma amizade inteligente, daquelas que a gente conversa e evolui o assunto dentro daquele período que eu vivia, né? Hoje eu penso diferente do que eu pensava antes. E aí um dia, e eu sempre gostei de perfume, sempre gostei muito de ter perfumes, ganhar perfumes, e sempre fui de Oxum, eu acho, porque eu sempre adorei cheiro, né? Cheiro bom, é óbvio. E eu ganhei um perfume dessa pessoa de presente de aniversário. Só que desde antes de eu, né, entrar para a religião dos orixás, para a cultura afro-umbandista, eu sempre tive minhas superstições, que são superstições de família, né? Aquelas superstições do tempo da vovó, que a gente diz assim, que a gente não ganha perfume de presente, porque no dia que o perfume acabar, a amizade também acaba. E isso é um tipo de corte energético perfeito. Mas aí, quando termina o perfume, aquele perfume foi dado sem maldade, foi dado, né, de coração. Só que no momento que acabou o perfume, foi se esvaindo o perfume, foi se esvaindo a comunicação, foi se esvaindo a amizade, foi se esvaindo a intimidade que as pessoas tinham entre si. E aí, depois, acabam se encontrando na rua como dois estranhos. E foi exatamente isso que aconteceu. Depois que terminou o perfume, eu e essa pessoa passavam uma pela outra na rua e parecia que éramos dois estranhos, né? A gente não se reconhecia como amigos. Se cumprimentava, né? Tinha um certo diálogo assim, de oi, tudo bom? Como é que tá? Tá tudo bem? E a família? Mas não tinha aquela mesma amizade que tinha de anos. Então, eu nunca dou perfume. E se eu ganho um perfume, eu nunca uso até o final o perfume. Eu guardo o perfume, ou eu deixo no congá, ou eu deixo na pombagira, ou eu deixo perto do meu santo. Por quê? Porque está preservada aquela amizade, está preservado aquele perfume. Se a pessoa queria se afastar de mim, ou se ela era consciente disso, então eu já vou cuidar, né? Então vocês vão cuidar, quem me dá perfume de presente aí, sabe que se eu usar o perfume inteiro é porque eu já não quero que a amizade continue. Tem práticas também, uma prática chamada constelação, né? Tem constelação familiar, entre outros tipos, que trabalham com essa questão do divórcio energético. Eles chamam de divórcio quântico, mas não é um divórcio quântico, né? Não tem nada a ver com física quântica. Física quântica é ciência. E não é o meu ponto de vista, é o ponto de vista do mundo. Entendeu? Aí faz-se esse trabalho de constelação. Não sei se vocês já viram imagens, eu vou postar aqui no nosso perfil. Eu nem sei como é que chama agora, né? Antes era perfil, agora eu tenho seguidores também no Face e no YouTube e no TikTok e nesses outros canais. Bem provável que eu vá editar essa parte. Se eu não editar, vocês vão ver eu falar isso. E vocês vão ver que tem pessoas que fazem a constelação na água. E aí o movimento dos bonequinhos explica os motivos de um relacionamento tóxico, explicam os motivos de o porquê estar acontecendo determinada situação. E aí inicia-se todo um ritual dentro daquilo ali para criar-se o divórcio energético, seja da amizade, seja das energias negativas oriundas de uma pessoa que era sua amiga. Então,
É um ritual? É um ritual, é um tipo de ritual que depende da experiência subjetiva, depende da amizade, da intimidade com aquele tipo de prática mágica. É uma prática mágica, é uma prática alquímica, isso não tenho dúvida. Né? Não tem nada de ciência ali. É uma prática. Essa questão da constelação é usada, inclusive, dentro de muitos consultórios de psicólogos, pessoas que trabalham com a medicina da mente, com psiquiatras. Na psiquiatra eu acho que não, psiquiatra gosta de receitar remédio mesmo. Mas o psicólogo trabalha principalmente nesses consultórios de CRAS, ou até mesmo os particulares, com essa questão da constelação, né, fazendo toda uma pedagogia ali de explicação, o porquê que você carrega traumas, tem que se divorciar desses traumas, tem que se divorciar do trabalho que está em excesso. E como você sabe que precisa se divorciar energeticamente de algo? Quando você se sente cansado, quando você acha que já não vai ter mais força para acordar de manhã para ir para o trabalho, quando você acha que a presença daquela pessoa te causa determinado incômodo, quando você vê que não está se sentindo bem com determinado cômodo da casa, isso também é um tipo de divórcio energético, né? Tem gente que chama de Feng Shui. Né? O sofá não está numa posição agradável, não está me fazendo bem, eu vou trocar ele de lugar. A mesa da cozinha está num lugar que já não me identifico mais, eu troco ela de lugar. Ai, mas aquela televisão ela tinha que estar na outra parede, aí troca ela de lugar. Isso são tipos de divórcio energético. São coisas sutis que você faz e vai experimentando como ela vai responder dentro da sua psique, dentro do seu sentimento pessoal. Não repara que eu tenho pet, ela tá acuando aqui, né? Ela quer participar, mas não dá. Então, gente, tem que ter cuidado para trabalhar com esse tipo de energia? Sim, tem que ter muito cuidado. Porque uma vez que você desata esse nó, ele fica mais curto, né? Então, reatar esse vínculo é muito complicado. Já reparou que, se você já teve a experiência de terminar a amizade com alguém, quando você reata essa amizade, aquele vínculo de confiabilidade já não é mais o mesmo. Foi um divórcio energético que aconteceu e daqui a pouco, para voltar, tem toda uma energia desgastante ali que talvez seria pior do que se você tivesse suportado um pouquinho e tentado remanejar a situação de um jeito melhor. Então, esteja atento se existe a necessidade de você se divorciar energeticamente da situação. Esteja prestando atenção nos sinais, nos detalhes, para não tomar nenhuma decisão precipitada, porque de todos esses anos que eu trabalho com isso, eu conheço pessoas que fizeram trabalhos para se divorciar de alguém, para se separar ou para sair do emprego e acabaram se arrependendo porque aquela escolha que elas tiveram naquele momento foi tomada num momento de ímpeto, de ansiedade e desistiram. O que não dá é para você desistir da situação que você está vivendo. Tem que olhar sob uma outra perspectiva, procura alguém da sua confiança, joga um búzio, joga uma carta, joga um tarô, joga uma runa, joga pedra na cara dos outros. Não, essa parte não joga não. Mas faz alguma coisa para entender o porquê que você quer fazer isso e se realmente vale a pena você cortar este vínculo. Horas iguais também ajudam muito a você trabalhar divórcios energéticos. Por exemplo, quando você enxerga 18 e 18 no relógio, o 18 e 18 é uma hora perfeita, e o 9 e o 9 são horas que dá para se fazer divórcio energético também, porque o 9 representa o final do ciclo. Então, 1 mais 8 é 9, 1 mais 8 é 9, 9 é 18 e 1 e 8
é 9. Então, mentalize naquele momento que você vê essas horas iguais, eu estou me divorciando dessa energia negativa que está me consumindo. Eu estou me divorciando da mágoa, eu estou me divorciando da energia hostil, eu estou me divorciando do medo, eu estou me divorciando da insegurança, eu estou me divorciando das discussões, das brigas, da falta de comunicação. Luas favoráveis para você fazer esse tipo de divórcio energético é a lua nova, é a lua minguante. Na lua crescente e na lua cheia eu não aconselho fazer esse tipo de ritual. Vai fazer um divórcio energético com velas, você pode pegar a vela, tira a parte de baixo da vela, a bunda da vela, como a gente chama. Deixa eu pegar uma vela aqui. Eu tenho tudo aqui nessa mesa, gente. Aqui tá parecendo o cinto do Batman. Tira essa partezinha da vela aqui, ó. Eu sempre mordo, né? Porque eu gosto de colocar minha energia da ira, da raiva ali pro trabalho dar resultado mais rápido. E deixa o pavio para baixo. Queima a parte da bunda da vela e diz assim: eu estou enterrando tudo aquilo que me faz mal. Eu estou enterrando todo sentimento de mágoa, todo sentimento de ira, todo sentimento de ressentir algo sobre alguém. E eu estou me libertando disso. Ou seja, me divorciando dessa camada negativa que está me oprimindo. Aí eu acendo ela assim, com a ponta para baixo. Quer dizer que todas as intenções que estão acendidas nessa vela, elas vão sendo consumidas. E você vai poder viver a sua vida bem. Claro que não vai acontecer na hora, gente. Nem paracetamol não dá efeito na hora. Você tem que tomar o remédio, esperar um tempinho e ele faz efeito. Depois que ele fizer efeito, você vai se sentir bem melhor, mais comunicativo. Se for necessário, repita esse processo ritual. Tenha sempre o cuidado de fazer sempre no mesmo horário, durante uma determinada quantia de dias. Um dia nós vamos falar sobre isso. E é isso. Eu agradeço você por ter assistido o vídeo até o final. Espero que você tenha aprendido alguma coisa. Se você tiver alguma sugestão, comente, curta, compartilhe esse vídeo. Tá vendo que aquela amiga tá indo por uma veia negativa de relacionamento? Manda para ela esse vídeo. Tenho certeza absoluta que ela vai aprender muito sobre isso. Gratidão e luz para você e até o próximo vídeo. Tchau!